A paz do Senhor seja com todos. Sermão número 696 de Charles Harris Spurgeon, voltando no dia da batalha. Deus te abençoe e ouçamos a narração. Os filhos de Efraim, armados e portando arcos, retrocederam no dia da batalha. Salmo 78, verso 9. Não acho que já foi claramente determinado a qual evento histórico específico Asaf se refere aqui. Mas não acho que nenhum dos comentaristas mencione uma passagem muito obscura no primeiro livro de Crônicas que me atrevo a sugerir que pode nos dar a explicação. No primeiro livro de Crônicas, no 7º capítulo e no 20º versículo você lê: E os filhos de Efraim, Sutela e Bered seu filho, e Tabate seu filho, e Eladá, e Tabate seu filho, e Zabade seu filho, e Sutela seu filho, e Ezer e Eleade, a quem mataram os homens de Gate, nascidos naquela terra, porque desceram para levar o seu gado. E Efraim seu pai lamentou muitos dias, e seus irmãos vieram para consolá-lo. Este evento parece ter acontecido enquanto os filhos de Israel ainda estavam no Egito. Alguns supõem que esses filhos de Efraim fizeram um ataque à terra prometida e atacaram os homens de Gate. Acreditando que a terra era deles por promessa, eles foram tomá-la. Eles fizeram dos decretos de Deus a regra de suas vidas em vez da vontade revelada de Deus, e logo caíram em problemas, como sempre fazem as pessoas que cometem esse erro, e seu pai Efraim lamentou por eles muitos dias. Mas parece ter sido um ataque feito a eles por alguns homens de Gate. Algumas pessoas parecem ter sido de origem egípcia e provavelmente atacaram o gado dos homens de Efraim. Esses jovens defenderam seu gado por um tempo, mas finalmente, se este é o evento a que este salmo se refere, parece que eles viraram as costas e caíram mortos. Isso pode ou não ser. Ainda existem outras passagens na história que podem servir para ilustrar o texto. Você sabe que Josué era da tribo de Efraim, e provavelmente por causa disso, a arca de Deus foi colocada pela primeira vez em Siló. Na ocasião em que Ofni e Finéias foram mortos, os filhos de Israel fugiram. Parece ter sido o dever peculiar dos homens de Efraim, em cuja tribo Siló estava, guardar a arca. Pode ser possível que eles tenham sido colocados ao redor da arca como guarda-costas dela. Se este é o evento aludido, você encontrará a história dele no 4º capítulo do primeiro livro de Samuel. Talvez, no entanto, seja feita referência a toda a história da tribo de Efraim, que embora sendo bem armados e fossem homens hábeis no uso do arco, em muitas ocasiões virariam as costas no dia da batalha. Quer qualquer uma dessas explicações interprete a referência histórica ou não, o assunto em si nos fornecerá um tema para a meditação. Vamos primeiro considerar um pouco o que esses homens fizeram. Eles viraram as costas. Quando chegou a hora da luta, eles deveriam ter mostrado suas frentes. Homens ousados, eles deveriam ter mantido o rosto voltado para o inimigo e o peito contra o adversário. Mas eles viraram as costas desonrosamente e fugiram. Lamento dizer que isso não é incomum entre os cristãos professos. Eles voltam no dia da batalha. Alguns fazem isso na primeira aparição de dificuldade. Há um leão no caminho, diz o preguiçoso, serei morto nas ruas. Eles ouvem que há algum problema envolvido no serviço cristão ou que alguma perseguição pode ser enfrentada na busca da verdade, e imediatamente eles olham antes de pular e se afastam do caminho que eles supunham ser o da segurança. Timorosos e desconfiados, descem correndo a colina gritando: os leões, os leões! E assim pode o peregrino voltar para a cidade da destruição. Outros são um pouco mais corajosos. Eles carregam o primeiro peso. Quando os escaramuçadores começam, eles são tão ousados quanto qualquer outro. Eles podem retribuir golpe por golpe e você se vangloria deles enquanto eles fecham suas armaduras em tal velocidade que você suporia, se não soubesse que os fanfarrões raramente são bons em lutar, que eles certamente devem ser vitoriosos. Durante o primeiro ataque, eles permanecem como mártires e se comportam como heróis.
Mas muito em breve, quando a armadura fica um pouco desgastada e a fina pluma de seu capacete um pouco manchada, eles voltam no dia da batalha. Alguns aguentam um pouco mais a luta. Eles não devem ser ridicularizados por sua religião. Eles podem suportar as zombarias de seus antigos companheiros. Quando eles descobrem que sofreram um corte direto na sociedade que antes os amava tanto, eles podem aturar isso e eles ficam muito elogiados por eles mesmos por terem feito isso. Covardes, dizem eles, são aqueles que fogem, mas nunca faremos isso. Mas, aos poucos, os escaramuçadores fizeram seu trabalho e se trata de uma luta corpo a corpo. A luta começa a ser um pouco mais árdua e agora veremos de que metal são feitas. Então eles descobrem que estão sendo abraçados no lugar errado. Eles são tocados em uma parte tenra e assim eles também voltam no dia da batalha. E, infelizmente, por mais triste que seja dizer isso, acreditamos firmemente que todo filho de Deus está seguro. Mas é verdade que muitos que professam estar assim, depois de terem lutado por tanto tempo, você suporia que a próxima coisa seria para eles descansarem. Vimos apóstatas grisalhos bem como jovens. Houve quem parecesse bem por um tempo, mas finalmente veio um golpe esmagador que eles não puderam suportar e eles cederam diante dele. Ó irmãos, somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E somente aqueles que têm uma fé verdadeira em Jesus Cristo têm uma evidência segura de sua eleição de Deus. Estes são os que se vestirão de vestes brancas e se assentarão no seu trono para sempre. Mas quantos que quiserem fazer isso, depois de tudo voltem. Posso estar descrevendo, espero que não, algum caso real aqui. Alguns de vocês podem dizer enquanto reviram o pensamento em suas mentes: meus pés quase desapareceram, meus passos quase escorregaram. Aquele jovem ali foi tão ridicularizado outro dia por aqueles com quem ele trabalha, que ele sentiu que era muito cruel e ele pensou em renunciar completamente à sua religião. E meu outro irmão ali, que teve tantas perdas, ultimamente teve um momento como nunca teve antes, e ele acha que ninguém mais teve, e ele chora: Deus me abandonou. Ele não pode dizer agora: ainda que ele me mate, nele confiarei. Mas ele pensa: certamente é melhor eu me voltar para o mundo. É melhor eu deixar minha religião e desistir dela, pois estou cercado por um conflito tão terrível que nunca obterei a vitória. Ah, irmãos, essas são frequentemente as provações que Deus envia. E é por elas que ele separa o joio do trigo, e vejamos quem são os verdadeiros soldados, e quem são apenas os lacaios que usam uniformes regimentais, mas não têm o coração do soldado pulsando sob o escarlate. Deus nos conceda a graça de finalmente encontrarmos homens que não recuaram no dia da batalha. Se eu tomar a história dos filhos de Efraim, devo dizer que eles viraram as costas e falharam em defender a arca. Existem alguns que, quando estão defendendo a verdade, evitam a controvérsia. Eles são homens muito corajosos de fato naquele setor específico do conflito onde não acontece a raiva, mas lá na vanguarda, onde os cadáveres são empilhados e onde os machados de guerra pingam sangue, eles nunca serão encontrados porque eles não têm a coragem de lutar e vencer por Jesus. No que lhes diz respeito, a arca de Deus pode ser tomada pelos filisteus porque eles viraram as costas. Esses efraimitas também deveriam, como Josué lhes havia dado exemplo, ter conquistado Canaã e ter expulsado os cananeus que ainda restavam. Ah, meus irmãos, há alguns de vocês cujos pecados ainda vivem, porque vocês viraram as costas para eles, mas não no sentido correto, pois vocês viraram as costas para lutar contra o pecado. Existe aquele seu temperamento ruim, você desistiu de tentar dominá-lo agora. Você diz: bem, você sabe que muitos dos filhos de Deus têm mau humor, considerando que você sabe que isso é uma conversa muito perversa. Você deveria matar aquele Agag. Você não deve tolerar um temperamento ruim.
Você nunca deve ter paz com esse temperamento rancoroso ou aquele seu temperamento precipitado. Você deve sucumbir com ele, ou então ele cairá com você, e se você não o vencer, ele o vencerá. Tenha certeza de que você é culpado e que virará as costas se não lutar contra isso. O mesmo acontece com esse seu mundanismo e essa falta de espírito de oração. Se você disser, bem, ficarei contente em ser como sou, não tentarei um alto estado de piedade, vocês viram as costas, meus irmãos. Você deve matar todos esses cananeus, e você deve fazê-lo em nome de Cristo e não poupar nem mesmo um deles, mas dizer, eles me cercam como abelhas, sim, eles me cercam, mas em nome do Senhor eu os destruirei. E então, quando essas pessoas viraram as costas, Canaã não foi conquistada. Assim é com você. O reino do Senhor ainda não está totalmente estendido, e justamente quando você deveria estar levando longe e amplamente as conquistas da cruz, e deixando esta nossa grande cidade saber que o Rei reina poderoso para salvar, você retrocede no dia da batalha. Há alguns cristãos aqui que não estão fazendo nada. Eu não deveria dizer isso, talvez, se estivesse pregando no domingo, pois agradeço a Deus por não poder dizer isso em meu próprio coração de meus próprios membros. A maioria deles está fazendo, creio eu, tanto quanto lhes cabe, ou se não, espero que o façam muito em breve. Mas estou convencido de que há muitos outros cristãos que não estão fazendo o que deveriam fazer, mas estão evitando o serviço prático. Eles vêm aqui talvez numa quinta-feira à noite e ficam um pouco, e eles vão a outro lugar em outras noites da semana e pegam pedaços doces e migalhas. Gostam muito de se alimentar, mas não gostam tanto de trabalhar. Há uma certa pequena companhia que vem aqui nas noites dos dias de semana, em cujos ouvidos eu gostaria de sussurrar e perguntar o que eles estão fazendo por Cristo. Eles são vagabundos espirituais que vão de um lugar para outro, mas não têm um lar fixo onde trabalham para o Mestre. E eles têm muito pouco crédito para qualquer um. Todos nós devemos ter uma esfera de trabalho, e embora eu esteja feliz em ver todos vocês, tantos quantos quiserem vir, eu oro para que tenham seu próprio lugar para seu próprio trabalho e não sejam como os filhos de Efraim que voltaram no dia da batalha. Tendo assim observado o que esses homens de Efraim fizeram, passamos a olhar para o momento inoportuno quando eles fizeram isso. Eles voltaram, e isso não teria importado muito se tivessem feito isso em um dia de banquete. Eles sempre poderiam ser poupados, mas não foi quando fizeram. Eles sempre tinham o rosto voltado para a frente quando havia algum banquete a ser feito. Eles voltaram. Quando? Nos feriados, quando as bandeiras tremulavam bem alto e as trombetas de prata soavam? Não, eles estavam na frente então. Exeter Hall, reuniões de maio, quantas pessoas estão na frente lá e então? Quando há algo doce para se alimentar, eles não pensam em voltar atrás. Mas essas pessoas voltaram em uma ocasião bem diferente. Eles voltaram no dia da batalha. Eles voltaram, ao que parece, exatamente quando deveriam ser julgados. Ah, quantas coisas fazemos que não serão julgadas! Quanto há de piedade que é útil para qualquer coisa, exceto para o que se destina. É em vão para mim dizer, se comprei um casaco à prova d'água, que é bom para tudo, exceto para manter a água fora. Ora, então não serve para nada. E assim há alguns cristãos que têm uma religião que é boa para todos os dias, exceto para o dia em que deve ser testada, e então não serve para nada. Uma âncora pode ser muito bonita em terra e pode ser muito vistosa como um ornamento quando está no convés do navio ou pendurada na lateral. Mas de que adianta se não aguentar quando o vento soprar e a embarcação precisar navegar? Então, infelizmente, há muita religião e piedade, assim chamada, que não é boa quando chega o dia da provação. O soldado verdadeiramente prova ser um soldado quando a trombeta de guerra soa e o regimento deve subir à boca do canhão. Então você saberá
quando as baionetas começarem a se cruzar, quem tem o sangue do verdadeiro soldado nele? Mas quantos retrocedem quando se trata realmente do conflito, pois então o dia da provação é demais para eles. Eles voltaram na única vez em que eram necessários. Um homem que tem de lutar não tem nenhuma utilidade particular para seu país que eu saiba, exceto quando há uma luta a ser travada. Como um homem em qualquer outro ofício, há uma estação em que ele é procurado. Agora, se o soldado cristão nunca luta, de que serve ele? Essa é uma passagem muito notável em um dos profetas, onde o Senhor compara seu povo a uma videira e então ele diz deles, em palavras das quais daria o sentido: se a videira dá fruto, é muito valiosa, mas, se não der fruto, então não serve para nada. Um carvalho sem frutos é valioso por sua madeira, e até os espinhos são úteis, pois você pode fazer deles uma cerca viva. Plantas menores podem ser usadas para fins medicinais, mas a videira, se não der frutos, não serve para nada. Fará um homem sequer uma estaca para pendurar um vaso, diz o profeta. Não serve para nada. Assim é com o cristão. Se ele não for completo e verdadeiro, ele não é bom de forma alguma. Você não pode fazer nada dele. Ele é, para usar as palavras expressivas de Cristo, nem serve para a terra, nem mesmo para o monturo, e os homens o expulsam. Quem alistaria um soldado que sabia que voltaria? E quem de nós gostaria de estar em seu regimento? Tire suas cores, jogue-o Rogue's March e expulse-o do quartel. E é isso que acontecerá com alguns que voltarem no dia da batalha. Seus regimentos serão arrancados e eles serão excluídos da Igreja de Deus porque voltaram no dia da provação e na hora em que eram necessários. Eles também viraram as costas como tolos no dia em que a vitória seria conquistada. O soldado quer se distinguir, ele quer subir na hierarquia, ele quer ser promovido. Ele dificilmente espera uma oportunidade de fazer isso em tempo de paz. Mas o oficial se levanta quando em tempo de guerra ele lidera um ataque bem-sucedido. E assim é com o soldado cristão. Não avança enquanto não estou lutando. Não posso vencer se não estiver guerreando. Minha única oportunidade de conquista é quando estou lutando. Se eu fujo quando há uma chance de ganhar a coroa, então eu sou como um navio que não sai do porto quando o vento está bom, ou como homem que não aproveita a maré alta para virar seu navio. Não posso vencer a luta sem lutar, e portanto agradeço a Deus quando chega a prova e considero uma alegria quando caio em várias tentações, porque agora posso acrescentar à minha fé uma virtude após a outra, até que meu caráter cristão esteja completo. Jogar fora o tempo do conflito é jogar fora a coroa. Ó coração simples, ó coração bobo, ter medo de sofrer por Jesus. Você está de fato com medo de reinar com Ele, pois você deve fazer um se quiser fazer o outro. Você jovem, que fica tão assustada com um pouco de risada, lembre-se de que não pode ir para o céu sem ser ridicularizada às vezes no círculo em que você está ou a família em que você vive. Aquele que quer viver uma vida piedosa em Cristo Jesus deve sofrer perseguições. Já que este é o caminho para o céu, por que você desvia-se disso? Não seja como esses filhos de Efraim que voltaram atrás quando havia uma coroa a ser conquistada. Eles voltaram mais uma vez quando voltar envolveu a derrota mais desastrosa. A arca de Deus foi tomada. E Cabod, o inimigo gritou, porque a glória se foi de Israel, porque os filhos de Efraim voltaram no dia da batalha. E assim, queridos amigos, a menos que Deus lhes dê graça preservadora para permanecerem firmes até o fim, vocês não veem que estão voltando para o quê? Perdição. Você não se volta meramente para o mundo. Isso é o que parece talvez para você, mas você realmente volta para o inferno. Se depois de uma vez ter posto a mão no arado, você olhar para trás, você não é digno do reino. Mas do que você é digno? Ora,
aqueles lugares reservados no inferno. Você já pensou nisso? Existem tais, e deixe-me citar uma passagem o que prova. Somos informados de um lugar de escuridão reservado para alguns que eram estrelas errantes, para quem está reservado o negrume das trevas para sempre. Quando você volta para aqueles lugares reservados onde a escuridão é mais negra e a dor mais terrível. Oh, que Deus o livre de voltar atrás no dia da batalha. Isto, então, foi quando eles fizeram isso. Eles voltaram no dia da batalha. Mas agora vamos notar quem eram eles que retornaram. Eles eram filhos de Efraim, e eles são descritos como estando armados e carregando arcos, ou arcos lançando flechas afiadas. Eram homens de ascendência nobre. Eles eram os filhos de Efraim. Josué era dessa linha, e ele era o maior dos conquistadores que conduziu o povo ao louvor prometido. E vocês professam ser descendentes de nosso Josué, Jesus o conquistador, e você voltará. Vocês são seguidores do Salvador que deu as costas aos agressores e sua face aos que arrancaram os cabelos. E vocês têm medo ou vergonha de alguma coisa? Ele deu seu rosto para ser cuspido, e vocês esconderão seus rostos à menção de seu nome, porque os tolos escolhem rir de vocês. Seguidores de Josué com medo, seguidores de Jesus e ainda corados. Deus conceda que nunca possamos corar, exceto quando pensamos que sempre coramos ao pensar em seu Filho. Ó tu querido, desprezado e perseguido, eu te vejo em teu caminho em meio aos escarnecedores. Um arranca tua barba, outro puxa teu cabelo, um terceiro lança seu cuspir em teu rosto, outro te bate, outro clama, deixa-o ser crucificado. Eles zombam de ti com todas as formas de zombaria. Zombam e zombam de ti. Enchem-te a boca de vinagre e dão-te fel a beber. Eles perfuram suas mãos e seus pés, e ainda assim você segue seu caminho de bondade e misericórdia. E eu? O que eu já sofri em comparação com você? E essas tuas pessoas? O que qualquer um deles suportou? Ou o que eles podem suportar em comparação com todas as tuas tristezas? Teus mártires te seguem. De suas estacas de fogo eles sobem para seus tronos. Confessores te seguem. Das masmorras e das torturas soa o seu testemunho. E nós, sobre quem os confins da terra chegaram, nestes tempos mais suaves e gentis, devemos voltar atrás e dizer que não conhecemos o homem? Ó Deus, me livre, mas conserva-nos fiéis a ti para que nós, os filhos de Efraim, não voltemos atrás no dia da batalha. Então, novamente, eles estavam armados e tinham armas adequadas, armas que sabiam usar e boas armas para aquele período de guerra. E como cristãos, que armas temos? Aqui está, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui está uma aljava, cheia de inúmeras flechas, e Deus colocou em nossas mãos o arco de oração, pelo qual podemos atirar nelas, puxando aquele arco pelo braço da fé contra nossos inúmeros inimigos. Que armas de guerra sagrada você deseja melhores do que aquelas que este arsenal sagrado fornece? Leia o último capítulo da Epístola aos Efésios e veja como o apóstolo, com uma glória triunfante, leva você através do arsenal de Deus e pede que você olhe para as várias peças da armadura e as várias armas fornecidas para você. Se você perde a batalha, não é por falta de armas, e se deserta das fileiras, não é por falta de arcos. Outra tradução parece mostrar que esses efraimitas eram muito habilidosos no uso do arco, mas voltaram atrás. Oh, que Deus conceda que nenhum de nós que tenha pregado a outros e pregado a outros com fluência e zelo tenha nossas próprias armas voltadas contra nós. Posso fazer uma confissão aqui agora. Eu li algumas de minhas próprias declarações e tremi ao lê-las. E depois chorei por elas, não querendo alterá-las, não me arrependendo, mas temendo que minhas próprias palavras
fossem usadas em julgamento contra mim no último grande dia. Pois não pode haver coisa mais terrível do que para um homem ter conhecido e ensinado a palavra a outros e então ouvir o mestre dizer: apenas ouça, seu servo perverso. Pela tua própria boca te condenarei. Ó Deus, condene-me pela boca de qualquer pessoa e não pela minha. Será uma coisa terrível saber como usar o arco e ainda não obter a vitória para si mesmo. Ter sido uma espécie de sargento e instrutor para o povo de Deus, mostrando-lhes como usar as armas e então não ter travado a batalha sozinho. Isso vai ser uma coisa terrível. Alguns de vocês sabem como usar esta Bíblia. Você está familiarizado com ela. Você estudou suas doutrinas. Você conhece os pontos da divindade e teologia. Você está bem informado nos ensinos da palavra de Deus. Você sabe como usar o arco. E alguns de vocês oram muito docemente na reunião de oração. Ah, amado, o que eu disse sobre mim pode muito bem se aplicar a você. Alguns de vocês são professores de escola dominical e outros distribuidores de folhetos, e todos vocês sabem como usar o arco. Espero poder dizer a vocês que estão sentados aqui que eu, como Saul, ensinei vocês a usar o arco. Temos procurado ensinar a vocês, rapazes, a usar a palavra de Deus tanto na oração quanto em outros exercícios de sua santa fé. Mas, amado, se você voltar atrás, a arte que você aprendeu se levantará em julgamento contra você para condená-lo. Se, como os professores ensinaram o uso da palavra de Deus, você é levado para a luta, mas não tem coragem suficiente para o conflito, e vira as costas e foge para uma facilidade em glória ou para uma autoconfiança vangloriosa, ou em falso prazer glorioso, oh, quão terrível deve ser sua ruína no final. Que você não seja como os filhos de Efraim, que, embora habilidoso no uso do arco, voltou atrás no dia da batalha. Isso, então, é quem eles eram. E pergunte agora, por que eles fizeram isso? Poderíamos não saber dizer, pois eles estavam armados e carregavam arcos. Qual foi então o motivo? A palavra de Deus nos diz e nos dá 3 razões. Você os encontrará nos versículos que seguem o texto. Eles não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a andar em sua lei, e se esqueceram de suas obras e de suas maravilhas que ele lhes havia mostrado. Eles não guardaram a aliança. Oh, aquela grande aliança, ordenada em todas as coisas e segura. Quando você pode recorrer a isso, como isso fortalece? Quando você puder ler nele pensamentos eternos de amor divino para você e poder ouvir Jesus dizer: eu dou às minhas ovelhas a vida eterna, e elas nunca perecerão, nem ninguém as arrancará de minha mão. Como isso te encoraja a seguir em frente? Você não pode ser morto, você é invulnerável. Você foi mergulhado na corrente da aliança que o torna invulnerável da cabeça aos pés. Por que então você deveria temer enfrentar o inimigo? Se você esquecer esse pacto, logo voltará atrás e assim provará que não está nele. Mas a lembrança disso dá força ao povo de Deus para perseverar, pois eles sentem que o propósito de Deus é que eles perseverem e assim obtenham a vitória. A aliança, no entanto, não apenas garante segurança, mas também fornece todos os tipos de bênçãos. Se um cristão estivesse sempre de olho no depósito da aliança, ele nunca poderia abandonar seu Deus pelo mundo. Um homem deixará um tesouro cheio de ouro e irá à casa de um mendigo por dinheiro? Será que um homem se desviará da corrente que vem fresca da neve derretida do Líbano para ir beber de alguma poça imunda e estagnada? Não, ele não vai. E quando o homem conhece os tesouros da graça que estão em Cristo Jesus, e se lembra de que agradou ao Pai que nele habitasse toda a plenitude e que ele fez dele uma aliança para o povo, tal homem se voltará? Certamente não. Mas todas as promessas da aliança o capacitarão a enfrentar seus inimigos e evitar que volte no dia da batalha. Talvez, no entanto,
A aliança que esquecemos seja a aliança que sentimos ter feito com Cristo no dia em que dissemos: meu amado é meu e eu sou dele, quando nos entregamos em total rendição, corpo, alma e espírito a Deus. Nunca nos esqueçamos dessa aliança. Supondo que devemos perder nosso caráter por causa de Cristo, para começar, não demos nosso caráter a Cristo. Você não tem utilidade no ministério, meu querido irmão, se não estiver disposto a ser chamado de tolo, de ladrão ou mesmo de demônio. Você nunca terá sucesso se tiver medo de ser alvejado. O verdadeiro ministro muitas vezes acha que seu púlpito é um lugar pouco preferível a um pelourinho, e ele se contenta em ficar ali, sentindo que todos os abusos e blasfêmias que podem cair sobre ele são apenas os meios pelas quais o mundo reconhece e prova sua existência. Outra razão pela qual eles voltaram foi que eles se recusaram a andar em sua lei. Quando temos um coração orgulhoso, logo somos derrotados, pois com rosto de leão, mas coração de veado, tal pessoa tem medo do mundo. Se eu estiver disposto a fazer o que Deus me diz, como Ele me diz, quando Ele me diz e porque Ele me diz, não voltarei no dia da batalha. Eles também parecem ter voltado atrás porque tinham más lembranças. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Meus queridos amigos, nós, os membros desta igreja, vimos muitas das maravilhas de Deus e nos regozijamos nelas. E se as esquecêssemos, não teríamos um meio de consolo em nossa própria escuridão. Alguns de vocês tiveram manifestações maravilhosas da bondade do Senhor. E se vocês se esqueceram de tudo isso, eu não deveria me perguntar se você deveria provar ser um mero professor e virar as costas. Pois o verdadeiro povo de Deus é como Maria, a quem todas as gerações chamam de bem-aventurada. Eles valorizam essas coisas em seus corações. Devemos despertar nossas lembranças da bondade de Deus, pois se não o fizermos, logo será uma razão poderosa para nossa volta no dia da batalha. Não lutamos em dias passados e agora devemos ter medo. Não matamos o velho gigante desespero. Não lutamos com dragões e leões. Não passamos pelo vale da sombra da morte. Não tivemos um conflito com o próprio Apolião pé a pé. E deve o gigante desespero ou sua esposa, senhora dificuldade, nos deixar com medo? Não. Em nome de Deus, usaremos a boa e velha espada, a verdadeira lâmina que empunhamos outrora, e ainda seremos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não esqueçamos, então, as obras de Deus nos dias de outrora, para que não deixemos de confiar nele nos dias que estão por vir. Foi por isso que eles voltaram. E agora a última pergunta é: qual foi o resultado de sua volta? Um resultado de sua volta foi que seu pai lamentou por eles. Somos informados, na passagem que citei primeiro, que Efraim, seu pai, lamentou por eles muitos dias. Que angústia traz à igreja cristã quando o professor cai? Há um coração que sente isso com peculiar pungência, o coração daquele que pensou ser o pai espiritual da pessoa que caiu. Não há tristezas relacionadas com o nosso trabalho como a dor de luto por professos derrotados, especialmente se estes forem ministros, homens que estão armados e carregam arcos, pois quando eles voltam, bem equipados e bem treinados na guerra, é de partir o coração. Se a qualquer momento você desejar ser malicioso para com o homem que você considera seu pai espiritual, se você enviasse uma flecha através de seu próprio fígado e ferisse ele com uma adaga no centro do coração, você não tem nada a fazer senão eu voltar no dia da batalha e você fez isso. Seria melhor nunca ter nascido do que voltar ao mundo. Seria melhor que você fosse levado para fora desta casa como um cadáver do que viver para desgraçar a profissão que você adotou, especialmente aqueles de vocês que ocupam um lugar de destaque. Ó Deus, guarda-nos que testemunhamos diante da multidão. Guarda-nos pelo teu poder eterno, guarda-nos como a menina dos teus olhos, esconde-nos sob a sombra das tuas asas.
Ou então nós que somos os principais, embora armados e portando arcos, devemos ainda voltar no dia da batalha. Outro resultado, que talvez você considere mais importante até agora, foi que, devido ao recuo, o inimigo permaneceu. Devido a muitos cristãos não fazerem o que deveriam fazer no dia da batalha, o romanismo ainda está na terra e a infidelidade é frequente. Se nos dias de Elizabeth e Cranmer os homens tivessem agido de acordo com a luz que tinham então, não seríamos como somos agora, uma nação semipapa. Se o próprio Lutero tivesse sido fiel a alguma luz a qual fechou os olhos, poderia ter inaugurado uma reforma mais perfeita do que aquela pela qual ainda somos devotamente gratos a Deus e pela qual sempre apreciamos sua memória. Havia uma vontade de perfeição mesmo naquele dia. E no momento presente, se alguns de nossos irmãos fossem apenas fiéis às suas próprias convicções, eles não estariam reforçando uma aliança do Estado com uma igreja depravada. Eles não ousariam realizar algumas cerimônias que são atrozmente ruins. E muitos de nós, se agíssemos de acordo com nosso monitor interior, não faríamos muitas coisas que estamos fazendo agora. Oh, que Deus nos dê graça para ferir o inimigo. Do Senhor é a terra e os seus reinos, o mundo e os que nele habitam. E se fôssemos fiéis a Deus, não retrocederíamos no dia da batalha e Roma e todos os nossos inimigos seriam mortos. Então, novamente, se não voltássemos as costas, o país seria conquistado para Cristo. Não gosto da maneira como alguns irmãos dizem que, se fôssemos mais fiéis, metade de Londres seria salva. Eu digo que acredito que o propósito de Deus foi alcançado, mas ainda somos obrigados a falar de nossos pecados de acordo com suas tendências. E a tendência de nossa falta de confiança em Deus e nossa não perseverança ousada é destruir almas. Paulo falou uma vez sobre destruir com carne aquele por quem Cristo morreu, sendo essa a tendência de destruir tais almas se pudessem ser destruídas. Então, humanamente falando, a escuridão do mundo atual é devida à infidelidade da igreja. E se a igreja tivesse sido tão fiel a Cristo como foi no primeiro século, muito antes disso não haveria uma aldeia sem o Evangelho, nem um único império no mundo em que a verdade não tivesse sido proclamada. É nossa volta no dia da batalha que deixa Canaã invicta para nosso Senhor. Mas, pior do que isso, a própria arca foi realmente tomada. Meus queridos amigos, vocês que estão armados e carregam arcos, homens instruídos, homens que entendem as Escrituras, peço-lhes, não voltem agora, pois agora parece ser o momento em que a arca de Deus será tomada. Nunca pode ser realmente assim, mas ainda assim devemos ter cuidado para que não seja a tendência de nossas ações. Há certos irmãos que estão sempre insistindo nesta única corda, até que nos cansamos do tema, mas, sem endossar seu alarme, acredito que há o suficiente para o espírito mais quieto e confiante ficar alarmado. A coisa tornou-se monstruosa, e há necessidade de despertar o cuidado ansioso e os sinceros esforços da Igreja de Deus. Você não precisa ficar muito tempo sem uma boa evidência disso. Cada nervo está sendo treinado por Roma para conquistar a Inglaterra para si, e por outro lado, embora tenhamos menos neologia e menos ceticismo de todos os tipos em todo o país, receio que tenhamos mais do que costumávamos ter dentro de nós a própria igreja. Existem muitas doutrinas que agora são questões que eu nunca ouvi serem questionadas 10 anos atrás. Não estou totalmente arrependido por isso, mas sim contente, porque há algumas doutrinas que não são pregadas agora, mas que serão pregadas mais no futuro em consequência de dúvidas lançadas sobre elas. Mas é um sinal muito ameaçador dos tempos que a maioria daquelas verdades que estamos acostumados a aceitar como sendo a fé recebida e ortodoxa da cristandade estão agora sendo questionadas.
A seriedade de seu profundo conhecimento e de sua atenção ao assunto merecem ser ouvidos no fórum do bom senso, mesmo que não o mereçam de homens espirituais. Todos nós devemos nos apegar à verdade agora. Se há um homem que tem uma verdade, deixe-o puxar seu arco e atirar suas flechas agora e não voltar no dia da batalha. Quanto mais nossos inimigos conspirarem contra Cristo, mais você fará guerra contra eles. Dá-lhes o dobro pelo seu dobro, recompense-os como eles o recompensam. Não poupe flechas contra a Babilônia. Feliz aquele que pegar os teus pequeninos e os arremessar contra as pedras. Feliz será aquele que mata os pequenos erros, que mata as falsidades menores, que luta contra o papado em todas as formas e contra a infidelidade em todas as suas fases. E então, pior de tudo, ouviremos os filisteus gritando enquanto a igreja de Deus chora. Os filisteus são bons em gritar. Eles gritam bem alto por nada, mas quando ficam pouco, eles latem alto o suficiente. Se eles virem apenas um cristão voltar, que regozijo haverá. Eles tocam os sinos e fazem grande alegria com a queda do menor entre nós. Mas se aqueles de nós que estão armados e carregam arcos voltarem no dia da batalha, oh não conte isso em Gate, não publique nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas da Filistia, para que não triunfem os filhos dos incircuncisos. Deus conceda que nunca possamos nos alegrar no inferno. Se Satanás deve se divertir, ele pode encontrá-lo em qualquer lugar ao invés de em nós. Oh, que possamos finalmente permanecer firmes e, tendo feito tudo, possamos ainda permanecer firmes. Para concluir, irmãos, se não ficarmos firmes, você sabe o que acontecerá. Supondo que as igrejas das quais somos membros não permaneçam firmes, o que acontecerá com você e comigo? O que aconteceu com Siló? O que aconteceu com Efraim? Em vez de a arca estar mais sob custódia de Efraim, ela foi tirada de Siló, e Deus transferiu a custódia dela para Judá, e ela descansou no Monte Sião sob o governo do rei Davi. Então note bem, sempre que uma igreja se torna infiel e volta no dia da batalha, Deus tira dela a guarda de sua arca e a confia a outros. Olhei para o teu próximo, diz ele, que é melhor do que tu. E então ele pega a espada e a entrega a Davi, e assim talvez ele possa fazer conosco. Há muitas igrejas que antes floresciam, mas agora estão completamente desertas. Agora, eu não disse nada aos não convertidos. Minha tendência parecia ser falar com crentes professos. Alguns de vocês dizem que nunca foram a esta guerra e, portanto, não voltarão. Você nunca fez uma profissão. Ah, queridos amigos, será uma desculpa muito pobre no último grande dia para dizer: eu nunca fiz uma profissão. Você já ouviu falar de um ladrão sendo criado na Mansion House antes do Lord Mayor que disse, quando foi acusado de ser um ladrão: ora, meu senhor, eu não sou um homem muito honesto. Eu nunca professei ser. Nunca declarei que não roubaria os bolsos das pessoas. Nunca declarei que não roubaria um relógio se tivesse a chance. Eu era regularmente conhecido como ladrão. Eu nunca professei ser qualquer outra coisa, portanto, você não pode me culpar. Se um homem fizesse uma defesa como essa, acho muito provável que o Lord Mayor lhe desse mais 6 meses, e acho que seria muito útil para ele. Você sorri com isso, mas o mesmo argumento pode ser aplicado a você. Bem, você diz, você sabe que eu não faço nenhuma profissão de religião, isto é, você não tem nenhuma pretensão de servir e amar o Deus que o criou, que lhe deu a vida e o manteve e o preservou nela. Você não faz nenhuma profissão de ser levado no precioso sangue de Cristo. Você não faz uma profissão de estar no caminho para o inferno. Bem, que Deus o salve dessa desculpa e que lhe dê a graça de encará-lo e dizer: bem, não ouso nem mesmo esperar que seja salvo. Eu sei que não. Então, meu irmão, se você não é salvo, você está perdido.
Eu gostaria de parar enquanto você repassa esse pensamento, e quando tiver feito isso eu diria: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Que a eterna misericórdia de Deus o busque e salve, e se for da vontade dele, que ele o encontre e o leve a colocar sua confiança em Jesus Cristo. E descansando nele e olhando para sua cruz, você não deve, como os filhos de Efraim fizeram, voltar no dia da batalha. Amém. Deus abençoe a todos. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe o vídeo. Muito obrigado.